Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Oi, Francisco. Como vai? Tudo bem? Olá, Deodato, tudo bem? Eu estou em Maceió, eu sou professor aqui da Universidade Federal de Alagoas, né? Ok, legal. Eu primeiro quero te agradecer por ter aceito o meu convite para prosear, para bater um papo, para dividir a tua trajetória acadêmica, as tuas pesquisas com a comunidade acadêmica e com a sociedade. É a proposta do meu canal. Muito obrigado. Ótimo, eu que agradeço, viu? Uma boa tarde a você e a você também que está nos vendo aí, né? Legal. Eu costumo falar boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei a hora que vão nos assistir. Francisco, me fala Verdade. uma coisa. Qual foi o objeto da sua pesquisa no mestrado? No mestrado, eu trabalhei com a filosofia do direito de Hegel, né? Por sinal, nós estamos fazendo agora 200 anos, né, de comemoração dessa obra, né? Legal. E o seu doutorado? Meu doutorado, eu trabalhei com os textos, né, da filosofia política e jurídica do Habermas, né? Com a Le- filosofia de Jürgen Habermas, né? Legal, legal. Ó, eu vou chamar a vinheta, mas eu estou achando que você não tem como ter transitado aí pelo Hegel e pelo Habermas sem buscar o Kant também. Eu acho que não. Depois da vinheta, vou chamar a vinheta. Depois da vinheta, a gente vai conversar aí, bater papo sobre as tuas pesquisas, a tua trajetória. Vamos dividir um pouquinho aí o que você pesquisou, tá bom? Ok, ótimo, maravilha. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Estou aqui conversando, batendo um papo com o Francisco. Francisco, vamos retomar lá a tua pesquisa no mestrado. Por que depois da graduação você foi pesquisar a filosofia hegeliana? Fala para a gente aí. Veja, eu tinha bons professores na Universidade Católica, na Pernambuco, onde estudei, e no seminário, eu fui seminarista também, né? E eles eram tradutores de Hegel, né? O padre, é, um dos comentadores de Hegel aqui no Brasil, né? O Paulo Menezes, que era jesuíta, tinha o Alfredo, né? Eu também estudei com um espanhol chamado Jesus Vasquez e um judeu que foi meu orientador do mestrado, e também um alemão. Todos eles eram hegelianos. E o Hegel, ele é muito importante porque ele tem um conhecimento profundo de toda a história da filosofia, né? E quando eu me deparei com Hegel, né, aquele gigante da área da filosofia, aí eu vi que eu precisava aprofundar, né, a sua filosofia, o seu conhecimento. E o Hegel, ele realmente é muito importante, porque eu, apesar de ter mudado de área dentro da filosofia, né, Hegel, depois Habermas e tal, fiz doutorado, pós-doutorado, né, depois eu fiz até um bacharelado em Direito e tal, mas eu acabei retornando à fonte agora, ultimamente, porque eu estou pesquisando muito alguns autores da teoria crítica, né, atual, né, Judith Butler, M.L., né, o Axel Honneth, o próprio Habermas, vários autores muito importantes, o Zizek, né, e a própria escola de Frankfurt, que trabalhou com Freud, com psicanálise, com sociologia, né, o pensamento, mas todos eles sempre voltam a Hegel, né? Hegel é um autor fundamental, né? A fenomenologia do espírito de Hegel é um texto importantíssimo, né? Principalmente a parte da dialética do senhor e do escravo, que é sempre tratada, né? A tese, por exemplo, de doutorado de Judith Butler foi sobre a fenomenologia do espírito de Hegel, né? A questão do desejo e a recepção dele na França, né? Por autores como Foucault, Derrida e o próprio Lacan, né? Que é um psicanalista. Então, o Axel Honneth, por exemplo, que é da terceira geração da Escola de Frankfurt, é um grande hegeliano, né? Ele percorre toda a obra de Hegel, né? E a fenomenologia e depois atualmente a filosofia do direito. Então, e eu acabei trabalhando no doutorado, meu projeto inicial era sobre a fenomenologia do espírito, e eu acabei posteriormente me dedicando à filosofia do direito de Hegel, né? E trabalhando com o tema da representação política, né?
a representação política na obra de Hegel, eu percorro com toda a questão do conceito que ele trabalha da liberdade, toda a ideia de progresso que ele tem durante a história, que depois, no final, se você me permitir, eu gostaria de fazer uma crítica a isso, não só a Hegel, mas a Habermas e esses teóricos críticos atualmente, né, porque a pesquisa da gente acaba levando a isso, né, você se apropria desses autores, mas depois acaba criticando, né, a obra deles. Eu acho isso é importante, é um diálogo, uma interlocução, não é só estar, como dizia Nietzsche, né, o filósofo, ele tem que, para superar o mestre, ele não pode ficar à sombra do mestre, né, eternamente. Ele tem que tentar superar, né, porque senão você fica um eterno discípulo. E aí foi o que eu fiz, né? Eu acabei lendo a obra de Hegel, né? Achei fundamental, e hoje é que eu vejo ainda mais a importância de Hegel, né? Porque toda a questão, nós temos um mestrado aqui em Maceió, na Federal de Alagoas, de filosofia, e eu sou da área de subjetividade e sociedade. E eu vi que essa obra de Hegel, além da fenomenologia do espírito, onde ele trabalha com a questão da consciência, toda uma fenomenologia da consciência humana, passando por uma autoconsciência, a consciência de si, até a ideia de Geist, né, de espírito, que Hegel tem, que é um conceito muito importante na obra dele. E aí Hegel chega na filosofia do direito, já trabalhando com essa concepção de espírito, né, e trabalhando com a questão da consciência de liberdade, da liberdade, do conceito que se determina enquanto eticidade, né, enquanto instituições éticas, o conceito que ele chama de Sittlichkeit, né, que é importantíssimo para esses autores que eu citei, e para toda a crítica posterior, né, à questão da normatividade em Foucault e Judith Butler atualmente, que tem me causado uma curiosidade muito grande quando ela faz toda uma crítica à questão da heteronormatividade, né, que está... Eu acabei de receber aqui, antes da entrevista, por sinal, o último livro... Levanta um pouquinho só. O último livro agora da Judith Butler, que é esse aqui, é A Força da Não Violência, ela acabou de lançar o ano bem fininho, passado. né? Bem fininho. Fininho. E aí ele foi traduzido, acabou de ser traduzido agora no Brasil por uma grande estudiosa de Judith Butler, né, aqui no Brasil, né? Então eu acabei a Carla Rodrigues, né? Então eu acabei de receber, né, minha esposa acabou de me trazer antes da sua entrevista, né, aqui. Por sinal, foi uma coincidência muito grande, né? Então, eu percorro toda essa história da filosofia, né? E sobre história da filosofia, né? Como eu disse no final, eu gostaria de fazer até uma crítica, né? Que eu acho muito interessante, uma obra da Amy Ellen, né? Que é uma filósofa da Universidade do Estado da Pensilvânia, né? Nos Estados Unidos, que ela é Foucaultiana, trabalha com Judith Butler, Nancy Fraser, Foucault, né, nessa linha, é amiga do Habermas, né, do Axel Honneth, mas faz toda uma crítica a essa tradição da segunda e terceira geração da teoria crítica da Escola de Frankfurt, porque a primeira geração ela acaba trabalhando com a psicanálise, né, com Freud principalmente, que foi o Adorno, Horkheimer, né, o Marcuse, né, e o Erich Fromm, né, que acabou sendo acusado de revisionista, né, do pensamento de Freud, teve toda uma divergência interna na escola de Frankfurt, e ele era psicanalista, né, acabou estruturando o seu próprio pensamento lá nos Estados Unidos, quando eles migraram depois da ascensão do nazismo na Alemanha, e, né, tem toda uma divergência entre eles, mas todos eles trabalhavam com Freud e Marx, né? Então, e o Hegel também, né, o Nietzsche, né, mas que depois do Habermas, né, na segunda geração, o Habermas acaba fazendo toda uma crítica ao pensamento nietzschiano e taxando, né, nesse texto, esse texto aqui, o Discurso Filosófico da Modernidade, está ali um pouquinho distante, na estante, e ele acaba fazendo toda uma crítica, né, pela crítica que ele faz ao conceito de razão instrumental nesses teóricos da primeira geração, né, que foram leitores de Max Weber, mas principalmente de Nietzsche, e ele acaba fazendo toda uma crítica, né, colocando Nietzsche como culpado, né, e chamando o Foucault, né, o Derrida,
né, o Deleuze, o próprio Lacan, né, de jovens conservadores, né, que seguiram o caminho, né, conservador de Nietzsche, de uma crítica à razão, uma razão que critica a própria razão, né, e não coloca e acaba caindo numa aporia no final das contas, né, e que o Habermas acaba depois recuperando essa discussão e criando o conceito, né, confeccionando o conceito de razão comunicativa justamente para resolver esses problemas deixados por essa primeira geração da teoria crítica, né, da Escola de Frankfurt. Eu Ok. não sei se você me corte quando eu falar muito, né? Porque às vezes eu perco o rumo, vou Fique à por outro vontade. canto, penso em falar uma coisa e falo outra. Fique à vontade. Eu estou gostando demais. Eu vou só te fazer uma pequena provocação. Sim, Você pois fez não. na graduação filosofia pura e teologia? Não, eu estudei no seminário, eu fiz teologia, estudei Bíblia, mas primeiramente eu estudei um curso puro de filosofia, né? Assim, puramente filosofia, né? Então eu sou filósofo, licenciado em filosofia. E depois do doutorado foi que eu fiz, antes do meu pós-doutorado, eu fiz um bacharelado em direito, né? Porque aí depois eu fui presidente aqui do Conselho de Direitos Humanos aqui no estado de Alagoas, né? O SED, né, que é um órgão criado pelo Estado, né, por lei, e tem toda a representatividade, né, da sociedade civil e dos órgãos do Estado nesse conselho. Atualmente está um promotor, né, eu deixei a presidência e ele ficou porque tiveram algumas acusações em relação à violência policial, e aí ele tem mais poder de fogo do que eu, né, diante do Estado para resolver essas questões, né? Francisco, mas a minha provocação eu acabei não fazendo. É sobre essa questão aí do conceito de espírito ou do espírito, sei lá, com você que vai me explicar aí, do Hegel. Ah, e as questões de ordem ética, a partir desses conceitos. Você trabalhou Kant também, quando você fez o curso de Direito, e fez uma aproximação desses conceitos, aí, sob o ponto de vista humanista e talvez metafísico? Sim, Kant é importantíssimo, né? Me desculpe assim não tê-lo citado, mas Kant é importantíssimo para esses dois grandes filósofos, né? O Hegel é um kantiano, né? Ele é um kantiano que naquele sentido nietzschiano que eu falei, né? Ele não fica à sombra de Kant, né? Ele supera, digamos, o mestre, ou nesse sentido que eu estou colocando assim da crítica, porque o Hegel lê toda a obra de Kant. Desculpa te interromper, mas eu fiquei com a impressão, quando você estava falando, Hum, que ele pegou o imperativo categórico e ficou martelando em cima dele. Sim, o Habermas também, o que você tá colocando também, o Habermas, ele é kantiano, né? Assim, era uma outra questão que eu ia colocar. São dois grandes filósofos, todos os dois criticam Kant, mas principalmente o Habermas, toda a moral habermasiana é uma releitura do imperativo categórico, como você disse, de Kant, né? Porque o Kant, qual é o problema, por exemplo, da ética kantiana, segundo o próprio Hegel e também depois o Habermas, né? É que ela é uma ética monadológica, né? Ela fica no nível do sujeito, da subjetividade, né? É um imperativo categórico no sentido de que é uma norma universal que eu teria que seguir, né? Que eu me dou porque é racional, mas tanto Hegel como Habermas criticam essa questão do subjetivismo kantiano, e aí o que é que faz o Habermas? O Habermas modifica, digamos assim, essa ética, trocando em miúdos, nessa ética kantiana, e ele é um kantiano muito ferrenho, muito forte nesse sentido, além de um discípulo dele, o Foster, né, que agora é mais kantiano, é de uma quarta geração da Escola de Frankfurt, mas o Habermas, a ética do discurso é justamente uma ética kantiana, digamos assim, colocada ao nível da comunicação, né? Porque ele procura essa coisa da universalidade, do consenso, a partir da linguagem, né? Da guinada paradigmática, da guinada linguística, né? Que a gente teve no século XX, né? Então, o Kant ele é importantíssimo para a história da filosofia moderna e contemporânea. Você tem toda a razão, né? E para esses dois grandes filósofos, né? Principalmente.
Ok. Francisco, fala aí para gente por que que você saiu do Hegel no mestrado, né? Depois do mestrado, e deu, nem me pareceu uma guinada. Você que vai me explicar para a gente aí. E foi para o Habermas. Por quê? Pois é, veja, eu tive, como eu disse para você, bons professores hegelianos e aquela ideia minha de ter uma profundidade da filosofia, porque sempre ficam lacunas, né, durante o curso, só são 4 anos, né, de licenciatura, e aí eu resolvi ir para Hegel, que era o grande filósofo, e depois de um bom tempo de experiência aqui na universidade, né, depois eu me deparei principalmente com a filosofia política e juiz-política, né, de Habermas, e aí, como eu disse para você, acabei fazendo um bacharelado em Direito, mas veja, o Habermas eu achei super importante, porque ele é um filósofo, é um dos grandes gênios da filosofia contemporânea. Eu acho que não existe filósofo contemporâneo mais erudito, né, me permitam os outros filósofos, do que Habermas. Habermas, ele adentra em todos os âmbitos da filosofia, desde a filosofia analítica, a filosofia da linguagem, a filosofia do sujeito, o existencialismo, a psicanálise, sociologia, e o objetivo da escola de Frankfurt, inclusive, eles têm essa proposta da interdisciplinaridade, então ele trabalha com Freud, né? Freud tem um papel importante na confecção da teoria da ação comunicativa de Habermas. O texto Conhecimento e Interesse e alguns outros textos de Habermas mostram isso, porque, por exemplo, o Freud, além de Piaget, Kohlberg, vários outros pessoas da psicologia e da psicanálise, né? O Freud e esses outros autores da sociologia, Max Weber, Parsons, vários outros. Então, veja, no caso do Freud, como eu disse, né, muita gente não sabe, acaba discutindo Habermas e tal, mas, por exemplo, o próprio Freud, que foi importantíssimo para a primeira geração, que teve toda essa discussão em torno do pensamento dele, né, o Marcuse, as divergências deles com Erich Fromm, né, que faz toda uma psicanálise da sociedade contemporânea e analisa tanto o sujeito como a sociedade capitalista, as patologias individuais como coletivos, o Marcuse, Eros e Civilização, o Adorno, e a obra grande, né, que o Habermas também se debruça, de Horkheim e Adorno, né, a dialética do esclarecimento, todos eles têm uma influência freudiana. Mas veja, no caso de Habermas, a questão do Freud tem uma preocupação com o indivíduo, né? As neuroses, os problemas, as patologias individuais, e ele também tem textos sociológicos, né? O Futuro de uma Ilusão, Totem Tabu, onde ele tem toda uma preocupação filogenética, né? Com a espécie, né? Do ponto de vista dessas patologias, da repressão do complexo de Édipo, como ontogenética, né? Do indivíduo. E o Habermas, ele se apropria da psicanálise freudiana justamente no sentido de mostrar que ela tem um papel importante, como a teoria da ação comunicativa dele tem, e o pensamento marxiano de mostrar as patologias, né, a alienação do ponto de vista social, né, e o Freud do ponto de vista individual. Então, a psicanálise ela seria uma espécie, né, das discussões dele, inclusive de hermenêutica com Gadamer, ele deixa transparecer isso, e a leitura dele com Freud, a psicanálise seria uma espécie de hermenêutica do sujeito, onde esse sujeito seria como uma espécie, a sua vida seria como uma espécie de texto que foi danificado, e a psicanálise ela tem esse papel importante, né, de tornar transparente aquela linguagem que foi danificada no momento da infância, né, como estuda Freud, e aí foi jogado ao nível da inconsciência, determinados problemas e patologias a nível de repressão, e aí ela traz à tona, através da análise, né,
do analista isso para o sujeito, para que ele tenha uma linguagem transparente, tanto consigo como em relação ao outro, né? E aí ele leva em conta toda uma série de discussões, por exemplo, como Wittgenstein, que a linguagem não é algo privado, né? E o Habermas acaba tendo utilizando alguns conceitos um pouco diferentes, né? Nesse sentido, teria que aprofundar muito mais essa questão, né? E aí, por isso que a linguagem, ela nunca pode ser algo totalmente privado, né? E nesse sentido, a psicanálise, ela tem, o psicanalista, ele tem uma função muito importante dentro da teoria da ação comunicativa, né? Na base, né? Em relação ao indivíduo, nessa relação consigo e com o outro, né? E também a própria teoria crítica social, né, do Marx, né, na teoria da evolução do próprio Habermas, e aí ele se apropria depois, né, de Piaget, Kohlberg, do ponto de vista tanto gnoseológico quanto do ponto de vista da questão dos níveis de desenvolvimento moral no sentido de Kohlberg. Só tem um problema que a gente vai tratar, que tanto Habermas como Axel Honneth, eles vão trabalhar com a ideia de um progresso, né? E aí, nesse sentido, eles têm uma visão muito eurocêntrica, né? Em relação à questão, a ideia de que esses processos de aprendizagens históricos, que o indivíduo apreende, ele teria um nível de pós-convencionalidade, e aí é justamente com o desenvolvimento iluminista, e aí nesse sentido europeu, né, os teóricos, os autores pós-colonialistas, Said, né, e outros autores falam, a galera chega, especialmente o Said, né, eles chegam na obra Orientalismo e tal, eles chegam a criticar, né, essa visão, né, em relação à própria teoria crítica. E nesse sentido, a Amy Allen, que eu acabei citando, acho que no momento anterior, acho que foi aqui com você, né, agora há pouco, ela, professora da Universidade da Pensilvânia, ela acaba fazendo uma crítica e acaba achando importante, né, a teoria crítica fazer uma autocrítica em relação a essa questão, né, a ideia de progresso, essa visão eurocêntrica, né, que tem alguns desses filósofos, né, porque para a teoria crítica ela ser verdadeiramente crítica, né, ela teria que fazer uma autocrítica nesse sentido, né? Porque eles acabam se colocando como autores, né, que não dão muita importância a esses autores que estão nas periferias, né, da Europa e do mundo, né? América Latina, nós temos Henrique Dussel, eu citei aqui o Said, citei Fanon, né? Tem vários outros autores, né, que trabalham a partir dessa perspectiva periférica de crítica, né, à visão eurocêntrica ao colonialismo, e Habermas e o próprio Axel Honneth, eles não dão a importância devida, não entram num diálogo mais profundo, né, dentro do âmbito da própria teoria crítica, né, com esses autores, né, porque aí a gente poderia falar da teoria crítica enquanto aqueles autores que vieram dessa tradição da escola de Frankfurt, né, da primeira geração, depois o Habermas, o Axel Honneth, uma terceira, né, e outros autores importantes agora, mas aí a gente fala em teoria crítica num sentido mais abrangente, né, todos esses teóricos que têm uma visão crítica, né, que vai além dessa tradição da escola de Frankfurt. E aí esses autores que eu citei, né, que estão na periferia, como a gente poderia dizer, do sistema, né, eles também teriam que ser levados em conta e teria que se ter um diálogo, né, com esses autores, e aí essa postura europeia, talvez um pouco não digo que esses caras sejam arrogantes, né, o Habermas parece uma pessoa, além de um cara genial, ele, o Axel Honneth, né, quando a gente critica esses autores, eu fiz minha tese, foi uma crítica minha tese a Habermas, eu me debrucei, nunca tinha lido Habermas antes, né? Tinha lido vários autores, Hegel e tal, e acabei me debruçando durante um bom tempo em toda a obra de Habermas, mas aí no final eu acabei fazendo uma crítica a partir da América Latina, usando Henrique Dussel, usando o próprio Marx também, né? Mas principalmente a América Latina, e aí alguns colegas, né, que são inclusive habermasianos, eles não entenderam muito isso, eles acharam que eu estava fazendo uma coisa assim um pouco agressiva com o cara,
que é considerado na Europa alguém de esquerda. Inclusive, um senhor lá que é do nosso grupo, que é espanhol, que era diretor lá de uma faculdade lá e que estava no Brasil na época, a gente, depois do encontro da Ampof, fomos jantar e ele me puxou assim do lado e disse, olha, o Habermas é um cara de esquerda muito bem visto na Europa como alguém que está nessa luta aí da esquerda e tal, e aí você colocou como se fosse um cara de direita. Eu disse, não coloquei dessa forma, né? Eu fiz uma crítica a toda essa visão eurocêntrica, a todas essas questões, mas não direcionando ao filósofo Habermas. No meu entender, ele é um dos maiores gênios da filosofia do século XX, que está vivo, né? Se não o maior, né? Para mim, né? Assim, mas tem que se levar em conta essas questões, né? E quando a gente discute filosofia, a gente não pode só estar repetindo o que os outros grandes mestres colocaram, né? A gente tem que dar nossa contribuição a partir do lugar da nossa fala, da América Latina, do Brasil, senão nós vamos ser eternamente, né, gratos a eles, né, reverenciá-los, né, e eternos discípulos, né, e nunca termos uma independência local, né, um pensamento próprio, né, apesar que a filosofia é universal, existe esse diálogo, né, mas ela também tem que ter o pé na nossa realidade, né, no nosso local de fala, né? Muito bom, muito bom. Isso para mim é filosofar. O pessoal sempre me fala assim, ó, eu não sou, alguns me falam, eu não sou filósofo, eu fiz filosofia. E eu fico sempre pensando, puxa vida, e o necessário estranhamento, distanciamento para você construir o próprio pensamento, né? Isso é bem interessante. Deixa eu falar uma coisa para você. E amarrando com uma pergunta. O Marcuse, alguns dizem que ele foi profético ao falar da sociedade de consumo e da deterioração das relações éticas humanas em função da sociedade de consumo. Só esse comentário para perguntar para você o seguinte: eu estava olhando aqui o título da tua tese, o discurso de legitimação do direito e da política. Você trouxe para uma busca do entendimento do valor presente, do momento presente? Sim, veja, foi justamente isso que eu tentei fazer, né, na minha tese, e pegando até a própria fala anterior, foi justamente isso que eu tentei fazer. Assim, eu não tentei fazer uma crítica a esmo, né? Primeiramente, do ponto de vista político, né, mesmo essa visão de esquerda europeia, como também a visão de esquerda americana, para nós, né, ela é complicado, né? Assim, o que, por exemplo, alguém que é considerado um liberal, né, de um partido republicano nos Estados Unidos, para nós, né, a política deles nem sempre é muito legal em relação. Eu tenho até textos, inclusive o último capítulo de um livro com o professor Giuseppe Tosi, né, que acabou de se aposentar, é um italiano, foi professor aqui da Universidade Federal da Paraíba e retornou para a Itália mas ele tem um trabalho muito grande aqui com a questão, criou o núcleo lá de direitos humanos na Universidade Federal da Paraíba, e eu tenho uma interlocução muito boa, nós participamos de algumas lives e tal, e eu fiz até um capítulo do livro lá, tratando de geopolítica na América Latina e no mundo, e a relação entre geopolítica e filosofia, né? Onde eu discuto toda essa questão da ascensão da China, do papel dos Estados Unidos no mundo e principalmente na América Latina, e também agora durante o período do governo Bolsonaro, Trump e Biden, né? Então, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque senão isso demoraria muito tempo e o objetivo aqui é a gente discutir a filosofia, o Habermas e o percurso que eu venho fazendo, né? Mas em outro momento a gente poderia até trabalhar nesse sentido. Então, eu acho muito importante, por exemplo, a contribuição da ciência política, das relações internacionais, do direito internacional. Eu sempre li muito os autores que trabalham com esses âmbitos. Eu sou muito curioso, qualquer problemazinho, agora os Estados Unidos está cedendo a tecnologia de submarino nuclear para a Austrália, lá, por que isso, não sei o quê, todo aquele problema lá
a China e todo esse problema geopolítico, e os Estados Unidos não querem perder o trono, né, do grande império mundial, e aí eles durante muito tempo tiveram essa unipolaridade, né, dominando o mundo, e agora a China surge como a grande concorrente a nível mundial, né, e tudo indica que já daqui a pouco, menos do que 10 anos, ela já toma o lugar de primeira grande superpotência do ponto de vista econômico e tal, e agora principalmente, né, que ela se aliou à Rússia, coisa que durante a Guerra Fria, né, os Estados Unidos conseguiram separar, né, agora eles estão, então, essa questão das relações internacionais, eu sou muito curioso e aí eu acabo, né, direcionando, mas eu tenho Mas é bem interessante, voltar a essa questão. Você está quase antecipando, queimando a minha próxima pergunta, e eu estou gostando disso. A minha próxima pergunta, Francisco, ia ser sobre a abordagem que você fez dentro da tua tese da proposta do Kant de uma república mundial. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Ótimo. Então, veja, nesse sentido, a minha tese, ela foi, num primeiro momento, né, essa leitura, essa releitura que o Habermas faz em relação ao Kant. Como eu disse para vocês, para você, a influência do Kant ela é importantíssima para o Habermas, né? Então, o Kant, na obra dele, A Paz Perpétua, ele faz toda uma leitura, e ele tem toda uma preocupação, né, com a questão da paz na Europa, né, que sempre viveu se matando, se defrontando um país com o outro, né, Alemanha, França e tal, eternas guerras, né, e aí ele tem uma preocupação e ele lança aquela proposta, né, de uma federação de estados, né? Ele usa o termo federação com a conotação atual de confederação. Então, eu discuto esses conceitos na tese, mas veja, a ideia de confederação do Estado, a gente depois teve com o presidente americano Woodrow Wilson, né, a questão depois da Segunda Guerra, a criação da ONU. Então, você tem uma ideia muito kantiana nesse sentido. O que é que o Habermas faz depois de 300 anos, né, 200 anos da Paz Perpétua? Ele escreve lá um capítulo, numa obra que foi traduzida aqui no português, A Inclusão do Outro, né? Ele fazendo uma releitura, né, dessa concepção kantiana, né? E aí o que ele faz? Uma releitura para os tempos atuais. E aí o Habermas ele vai radicalizar o projeto kantiano de constitucionalizar o direito internacional. Isso é muito interessante, isso é muito atual ainda, é muito importante. O Habermas é um intelectual de grande erudição, mas não só isso, ele é infinitamente estimado, inclusive os políticos da esquerda do Partido Verde foram discípulos do Habermas, né? Quando estiveram no poder, eles tentaram colocar esse projeto habermasiano na Europa, né, em voga, e toda a construção da Europa levou em conta, né, essa ideia posterior, né, que o Habermas, inclusive, dá uma contribuição muito grande, de constitucionalizar, criar uma Constituição para a Europa. Essa proposta foi lançada na Europa, mas alguns países que tinham passado pela problema com o nazismo, né, problema de soberania, como, por exemplo, a Polônia, a própria França, alguns autores, alguns países passaram a rejeitar a ideia, né, de ter um direito supranacional, né? Porque a proposta de Habermas ela é bem mais radical, né? É uma proposta inicial, né, de até, se possível, trabalhasse com a ideia, no primeiro momento, de uma federação, né? Depois eu acho que ele se dá conta de que leva em conta até a discussão kantiana, que a ideia de um superestado ela seria impossível, seria perigoso e tal, e aí ele vai falar de vários níveis, né, nesse sentido de um direito supranacional, né, a ideia de uma Constituição Mundial, né, cada estado, né, no caso na Europa, a Europa também passaria a ter um bloco que seria não apenas econômico, né, mas ela teria uma importância e um direcionamento político, no sentido de criar uma Constituição para a Europa. Isso foi rejeitado, como eu disse, né, alguns referendos na Europa, né, Polônia, França, alguns países rejeitaram, e
Mas a proposta era essa, né? A proposta, e essa proposta ela é interessante em que sentido? Porque muitos problemas a nível mundial seriam resolvidos, né? Você teria a ideia não mais de relações simplesmente interestatais, né? Internacionais, né? Entre nações, né? Relações bilaterais, né? A França faz um acordo com a Alemanha, o Brasil com a China, Estados Unidos. Isso é relação bilateral, um país com outro. Eles têm soberania, mas seriam relações supranacionais, né? Assim, no sentido de que você tem uma constituição, né? A nível supra, além da constituição do Estado, nós temos isso, por exemplo, o Brasil é uma federação. Nós temos a Carta Magna, a Constituição, mas você sabe que cada estado regional, cada estado, Minas, o seu estado, né, São Paulo, né, eu acabei descobrindo o seu sotaque, né, você é mineiro, né, mas veja, acabei descobrindo de onde você era, né, apesar que o sotaque morou em muitos locais, assim como eu, fica difícil, né, então, mas veja, Alagoas tem uma Constituição, o Ceará, São Paulo, cada estado, mas todos esses estados estão vinculados à Carta Magna. Nesse sentido, a ideia de uma Constituição na Europa, né, ligaria e obrigaria que esses países, todas as medidas tomadas a nível supranacional, elas fossem, né, levadas em conta por esses estados. Veja, nós temos na Europa toda uma tecnocracia, um poder, né, de especialistas, né, que mandam, né, e aconselham e determinam as questões a nível econômico. Mas aí tem um problema que o Habermas levanta, que é com a questão da democracia, questão da soberania. Então, se você tivesse, segundo eles, né, a ideia de uma Constituição europeia, onde esses países fossem parceiros e as populações pudessem votar e determinar, né, os passos e os rumos tanto da economia como uma série de outros fatores, esse déficit de democracia ele seria resolvido, além de uma série de outras questões, né? Porque, por exemplo, a própria Europa... Francisco, desculpa. Hum. O mercado comum europeu, com a unificação das tarifas alfandegárias, foi um meio caminho encontrado? Sim, sim, foi um meio caminho. Nesse sentido, o objetivo final, no caso habermasiano, é não só ficar, né, parado, digamos assim, ou focado na economia, né? A Europa teria que se tornar, né, teria que ter uma constituição, né? E todos esses estados eles teriam que agir de forma democrática, né? Os seus países tendo representação no Parlamento Europeu e os seus cidadãos. Habermas coloca dessa forma. Então, dessa forma se resolveria o déficit de democracia. Você que é um economista, né, se não me engano, né, nós temos pouco contato, mas é isso, né? Sou Então, engenheiro, embora tenha trabalhado com economia. Me perdoe, né? Me perdoe. Mas veja o seguinte: a questão, por exemplo, da economia, você citou a questão da tarifas alfandegárias, essas questões. Então, por exemplo, você tem uma política europeia, né, levando em conta a questão do euro, a questão econômica. Mas muitas vezes o que é bom para um país poderoso como a Alemanha, do ponto de vista econômico, acaba prejudicando o outro mais fraco lá do final a Grécia, por exemplo, né? Lembra da crise da Grécia, né? Então, o que um alemão compra tem poder de compra, né, em relação ao euro, coitado do poder de compra de um grego, tá entendendo? O Kant Então, antecipou isso? O Kant antecipou? Pois é, o Kant antecipou em que sentido? O Kant antecipou no sentido de você dar voz, né, a esses países a entrarem em um consenso, chegarem a acordos. Mas o Kant não resolveu um problema, que é o problema da soberania, né? Porque cada país é soberano, né, para resolver a coisa como ele queira, né? Então, se você tem países que têm uma fragilidade, né, de se chegar a um acordo em determinadas questões, por exemplo, eu lembro muito do caso de Ruanda, né, de alguns genocídios que houveram no século XX e que a ONU não foi capaz de resolver o problema.
Você tem uma Assembleia da ONU, 192 países, se não me engano, na Assembleia, e você tem 5 efetivos no Conselho de Segurança que tem o poder de resolver e decidir todas as questões mundiais. E se um desses países é contra qualquer questão que é votada por toda a Assembleia dos países da ONU, que todos aqueles países que estão lá reunidos, né, do mundo na ONU, eles chegam a um consenso, então um país só pode vetar todas as medidas tomadas. Os Estados Unidos, normalmente, a China, né, que tem poder de veto no Conselho de Segurança, porque o Conselho de Segurança é o braço armado da ONU, né? Então, eles têm poder de intervenção, né, nos países. E, normalmente, esse poder de intervenção ele é feito por um país que tem força militar, normalmente feito pelos Estados Unidos, que fez esse papel até hoje de grande xerife do mundo, né? Porque é o país que tem a tecnologia, do ponto de vista militar, mais desenvolvida do mundo, né? Apesar da Rússia ter muita bomba atômica, né? Um pouquinho até mais do que os Estados Unidos, ou equivalente um pouco mais. A China também tem, mas é muito menos, mas aí se houver uma guerra, basta as primeiras 500 bombas atômicas para destruir todo mundo, né? Então, a China é muito prudente nesse sentido, ela não precisa de 2.000 ogivas, de 5.000, basta 500 e poucas, né? Em vez de 2.000 e tantas como a Rússia e a China. Então, ou a Rússia e os Estados Unidos. Então, vejo o seguinte, as questões, como eu estava dizendo para você, elas, nesse sentido, Kant, ele é um grande guru, digamos assim, né, dessa política internacional de dar o norte, né, e sobre o qual o Habermas se debruça, né, sobre o projeto dele lá da Paz Perpétua. Só que o Habermas, ele radicaliza esse projeto na nossa época, né, e ele acha importante justamente isso. Série de problemas, né, com tráfico internacional, questão de poluição, né, de acordos a nível internacional, poluição, a questão da economia, uma série de problemas a nível internacional seriam resolvidos se construísse a ideia de uma democracia cosmopolita, como pretende Habermas, radicalizando, né, esse projeto habermasiano. Mas eu acabo, e aí me adianto um pouco, eu acabo fazendo toda uma crítica a essa visão habermasiana na minha tese. Eu talvez tenha sido até um pouco grosseiro com o Habermas, eu era muito jovem, né? Eu acho que quando estava escrevendo, não sei, a desculpa é essa, né? E aí eu fui muito ousado e eu chamo ele de utopista, que o projeto dele não é capaz de realizar esses problemas, de resolver os problemas da justiça a nível internacional, né? Francisco, olha só, Eurocêntrico, né? Eu acabo fazendo toda eu essa quero falar crítica. um pouquinho sobre isso e puxar um pouco mais aí, porque eu achei você. Aí você está colocando como a ousadia da juventude, mas eu achei bem interessante a coragem de levantar, deve ter outras, eu não sei, uma voz da periferia, da filosofia, ousadamente contestando quem é colocado num pedestal. Eu queria que você concluísse aí falando justamente sobre essa crítica, com toda a liberdade, com toda a veemência, se você achar que é necessária, porque eu gosto de filosofia corajosa, sabe? Gosto muito. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa crítica aí. E olha, e fala um pouco mais sobre a resistência dentro da própria academia. Ok. Você ainda vai me deixar falar um pouquinho das minhas pesquisas atuais agora no mestrado, né, de A filosofia, hora que né? você concluir a crítica, eu queria que você fizesse a ponte entre as suas Ok. pesquisas atuais e o trabalho que você faz, considerando assim possíveis impactos da tua trajetória, das tuas pesquisas no teu trabalho atual. Primeiro vamos falar das críticas. Eu estou curioso demais, sabe? Eu estou muito curioso pela ousadia, pela coragem e pelo fato de, para mim, constituir filosofia, sabe? A coragem de fazer filosofia olhando pela periferia, olhando para o centro e criticando o centro. Isso é muito legal e desejável. E depois você faz aí o fechamento, então, com a ponte, tá? Entre os seus estudos e as suas pesquisas atuais.
Então, veja, eu achei muito interessante, Deodato, a leitura. Eu tenho um amigo aqui que é muito amigo meu, muito próximo aqui na universidade, que desde que eu entrei, nós somos muito amigos, e ele também teve uma trajetória parecida com a minha, né? Também veio de movimentos de igreja, só que ele é mexicano, né? E a diferença de idade, ele é bem mais, já tem quase 70 anos, né? Assim, eu tenho 50, né? Deixa eu fazer um parênteses. Quando você fala que veio de movimento de igreja, você era da teologia da libertação? Eu tinha ligação com essa galerinha aí no Recife, no ITA, né? E meu cunhado também, né? Estudou no ITA, que é o Instituto Teológico do ITER, né? Ó, Instituto ó, Teológico de ó, Recife, olha que ITER, né? legal, assim, a Da gente teologia da entendendo. Dom Helder, né? Toda essa galera, né? Tive contato. Eu estou entendendo um amigo que eu estou conhecendo, que eu estou gostando tanto de prosear, Francisco. Dá para entender claramente. O Frei Beto falava que ele fazia teologia com os pés no chão aqui da América Latina. Então, dá para entender. Você, com o distanciamento, com o estranhamento em relação ao pensamento do Habermas, depositar a tua crítica sobre a perspectiva aqui da Sim, América Latina. sim. Mas tá bom, eu já falei muito. Eu vou assim, passar a bola para você concluir fazendo a crítica e a intersecção aí entre todo o seu período de estudo ao longo dos anos e a tua pesquisa atual e o teu trabalho na universidade com a graduação, com a pós-graduação também. Então, veja, esse amigo meu, que é colega que dá aula aqui, ele não é do mesmo departamento que o meu, ele é do departamento de História, mas ele é filósofo também e é teólogo. E ele é mexicano, né? É o Alberto Viva Flores, né? Eu acho que daqui a pouco o pessoal também deve estar estudando o pensamento dele. Ele é muito amigo do Henrique Dussel, é amicíssimo do Henrique Dussel, né? Eles são amigos, participam, estão sempre se falando e participam de grupos de conversas semanais e tal. E aí, a gente conversa muito, né? E aí eu tive todo um diálogo, assim, de bate-papo, né? De tomar uma cervejinha depois que a gente terminava as aulas, sempre a gente ia para uma pizzaria aqui perto com alguns colegas e tal, depois das aulas, e a gente fica nesse bate-papo, né? Porque a vida da gente é isso, né? A gente respira filosofia, respira teologia, respira o nosso ambiente onde a gente vive, e eu me dei conta, e sempre eu fui um cara que eu percebi que tive uma educação muito clássica, né? Foi Hegel, foram principalmente os alemães, os filósofos alemães, uma influência durante toda a minha vida acadêmica, Kant, o Hegel, né? O Habermas, né? O Axel Honneth, todo esse pessoal, né? E outros, e atualmente é que eu estou me debruçando muito sobre Foucault, sobre Judith Butler, sobre M. Ellen, né? Todos esse pessoal, uma galera, Nancy Fraser, né? Uma série de autoras americanas também feministas, a própria Angela Davis e tal. Mas veja, no meu caso, a minha crítica final, inclusive no último capítulo da tese, ela parte desse local de fala, né? Dos filósofos pós-colonialistas, né? Do pós-colonialismo, né? Então, e o Henrique Dussel, ele tem uma influência que eu até cito, né? Central nesse sentido, né? Então, toda essa minha crítica a Habermas em relação que alguns colegas, inclusive, tiveram uma reação severa, né? No encontro da Ampof, teve um colega que foi até um pouco agressivo, né, comigo. Não, você está sendo muito rude com o Habermas, não, e tal, isso aí não tem que ser desse jeito. Acho que ele me viu na época, né, muito novo, ele era bem mais maduro que eu, e um dos primeiros encontros lá que a gente teve, a gente não se conhecia ainda, e eu acho que ele pensou que eu estava falando só de fora, que eu não tinha nada escrito, né? Minha tese tinha sido sobre Habermas. Eu passei 4, 5 anos só lendo Habermas. No final, inclusive o meu orientador, que era um marxista, que também fez vários pós-doutorados, morou na França, no Canadá, e tem uma relação muito grande com essa galera, com Henrique Dussel também, com esses autores pós-colonialistas, o professor Rufino, né? Ele me chamou a atenção, você não pode estar só com essa capacidade aí que você tem, estar só reproduzindo Habermas. Você tem que dar uma contribuição sua, seja crítico. E aí eu tive que passar, eu fui para Juazeiro do Norte, lá debaixo da estátua lá do Padre Cícero,
terra do meu padrinho Cícero, né? Minha família, eu tenho uma família lá, minha mãe faleceu e é enterrada lá, né? Então, veja, eu fui para lá preocupado, eu digo, poxa, como é que eu vou fazer? Eu tenho que partir a crítica de quem? Aí de Marx, né? Aí faço uma crítica a partir de Marx, né? Toda essa questão do formalismo burguês, da esfera pública. Aí peguei o Henrique Dussel e passei quase um ano só fazendo essa crítica, tá entendendo? O último ano do doutorado foi só para criticar, mas eu tive 4 anos lendo todos os textos de Habermas. Naquela época era tão difícil, teve um livro sobre a Europa, né? A Europa, né? Como em espanhol, que eu trouxe lá da Espanha. Foi um mês, mais de um mês, para chegar aqui pelos Correios, demorava muito. Hoje eu fico surpreso. Eu peço à minha esposa, né, para fazer isso, né? Ela compra para mim, para minha filha, e é rápido, porque como ela compra muito na internet, às vezes eu fico surpreso. A gente pede num dia, à noite, e no outro dia o livro chega pelos correios. Tem voos, né, Incrível. rapaz? De madrugada. Às vezes está em Recife, eles já mandam lá, assim que o pedido chega, já chega aqui no outro dia, em Maceió, que é bem pertinho. Né? Eu acho muito incrível, legal isso, né? rapaz. Hoje é muito mais fácil você pesquisar, né? Eu vivi em ambiente clerical na igreja e a gente era difícil, a gente brigava com o padre superior para ter um livro e às vezes ele não deixava, né? Na época do seminário, era uma briga terrível e o cara não deixava. Foi por isso que o Giordano Bruno teve que fugir pela Europa, viu? Pois é. Aí, hoje você baixa, faz download, é muito rápido, hoje é muito fácil, muito simples e muito bom para a gente fazer. Mas, Francisco, para de me enrolar. Fala sobre a crítica e sobre essa crítica que você recebeu. Sabe por quê? Sim. Eu vejo um ranço muito grande, eventualmente, dentro da academia, por quem quer ser arrojado, quem quer fazer filosofia, eventualmente, de contestação. Fala um pouco mais. Eu sou muito simples, sabe? Meu pai foi homem rude, muito velhinho, morreu, faleceu agora muito velhinho, né? Assim, tinha um olho era bem branquinho, parecia até aquele tipo parecido com o Padre Cícero, né? Só que o olho do Padre Cícero era verde, o dele ele era um pouco mais alto e é bem azulzinho, né? E o meu pai era um homem dono de fazenda, né? Nunca só sabia assinar o nome semi-analfabeto. Então, eu tenho essa simplicidade, esse jeito de ser. Mas eu aprendi no seminário várias línguas, né? Eu aprendi inglês, eu aprendi italiano, que foi a primeira língua, eu estudei latim, grego lá dentro, espanhol, francês, essas línguas. E eu vejo um pessoal muito, às vezes, desculpa o termo babaca, assim, na academia, citando termos em francês para aquela coisa, e com um discurso altamente vazio, né? E às vezes a gente quer discutir problemas concretos e tocar na chaga de alguns problemas, e o pessoal passa a fazer umas críticas assim que também são grosseiras, né, nesse sentido. Ô, Francisco, a sua tese virou um livro? Virou. Eu tenho uns livros aqui que eu até fácil aí. publiquei. Essa foi Chega um pouquinho para 2 cá. capítulos só Chega um da pouquinho. dissertação, né? Desculpa, De chega um lá do pouquinho para FAO. cá. Aqui? Não, no contrário. Aqui? Aí, beleza. Essa Hegel foi... e a representação política. Para quem quiser comprar, como é que quem estiver interessado, como é que faz? Essa está na internet, na Saraiva. Aqui é da editora da Universidade da EduFal, da Universidade Federal de Alagoas, né? Legal. E do doutorado, cadê? Da tese? E veja, ela também tem ela está aqui completa, né, nessa editora Philos, né, na internet. Todo mundo pode fazer download, né? O mesmo, só que aqui está completo, né? Está com os 3 capítulos, né? Que eu tinha retirado lá do outro e aqui eu coloquei e pode ser feito o download, né? Então a gente era muito caro naquela época, né? O estudante e aí quantas páginas tinham, o negócio ficava muito caro. Hoje você faz bem barato e pode fazer download todo mundo na internet. Então botei os 3, né? Então veja, depois a minha tese, ela também está eu publiquei numa editora inicialmente que acho que nem existe mais, né? E depois ela foi publicada, está aqui, como ela hoje é melhor fazer
O discurso de legitimação do direito e da política em Habermas, né? A Tá na editora é a editora Philus. Filos. Pode ser feito download também, né? Ela foi um pouquinho maior, né? Ela tem mais de 400 páginas, 412 páginas, né? 414 páginas, mas também tem outros textos, né? Quando eu estava cursando direito, depois que eu terminei Chega a um pouquinho para graduação, frente que não está dando para ler. esse é Habermas e a constitucionalização do direito internacional. Legal. Tá também lá no site da editora para ser feito. Quer dizer que você acha que o Habermas... Tem esse multiculturalismo e religião em tempos de globalização, né? Também está lá no site. Esse daqui eu acho que tem esse pela EduFal. Qual que é a editora desse aí? É Philos. Esse aqui, P-H-I-L-L-O-S, Philos. Né? Legal. Francisco, quer dizer então que você considera que o Habermas foi desculpa, utópico? também tem esse, o Estado Democrático de Direito Habermasiano. Né? Legal, muito isso aqui bom. Tá essa pelo é de site, outra. Pela EduFal. EduFal. Editora da Universidade Federal de Alagoas. Mas ele também está lá na editora Philos, no site, com outra segunda edição, né? Com a segunda edição. Francisco, se eu estivesse no boteco tomando uma cerveja com você, eu ia falar o seguinte, ó, no finalzinho, ninguém vai ouvir a sua resposta, só o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Então, você pode falar o que você quiser. O problema é que o Habermas, para você, era utópico. Né? Ele é vivo. É utópico. Sim, veja. O Habermas é um cara extremamente... E aí, veja, também algumas minhas posições do doutorado eu mudei um pouco depois, né? Talvez eu tenha sido um pouco radical, né, e tal, achando que o Habermas é alguém genial, assim. Eu vejo o cara extremamente realista, né? Ele não é utópico, né? Ele criou um método, né? Ele criou uma teoria, que seria a teoria da ação comunicativa, e que só depois, né? Porque por mais que eu tenha feito leitura em 4, 5 anos, me debruçando sobre todas as obras de Habermas, é muito pouco tempo para a gente amadurecer sobre um autor. Você sabe disso, né? Na academia, esses caras escrevem muito e a produção deles, principalmente quando se está vivo. Então, toda essa leitura do Freud sobre Habermas e uma série de outros autores, né, Piaget, Colbert, algumas outras obras dele, eu não tinha feito de uma forma mais aprofundada na época, e o Habermas, ele é um cara realista, né? Ele é um cara que lê e conhece muito bem a política, a economia e vários âmbitos da ciência a nível mundial. Isso está claro, né? Assim, para que quem esteja me ouvindo, os alunos, eu sou um fã de Habermas, né? Eu não sou um cara que está aqui para dizer, e nem foi esse meu objetivo da tese, você está querendo manchar a imagem de um cara, tratar de forma superficial, um cara profundo e um grande filósofo e conhecedor de todo o pensamento humano da nossa época como Habermas. Não, isso está claro. Agora, veja, tem coisas em relação a Habermas que ele mesmo reconhece. Os seus colegas falam e outros autores fizeram críticas, que não é só crítica a Habermas, mas é também Axel Honneth, que é um outro grande filósofo e tal, e que eles se dão conta, sabem? A questão eurocêntrica é uma, né? Assim, escrever muito sobre a Europa, né? E dar uma ênfase muito grande. O próprio Habermas diz, olha, o projeto filosófico da modernidade, no discurso filosófico da modernidade, ele fala, não foi acabado. Esses autores que fazem toda uma crítica, o pessoal chama de pós-moderno, Lyotard, né? E todos esses autores que ele chama até, inclusive, de jovens conservadores, o próprio Lacan entra na jogada, né? Ele cita, né, no discurso filosófico, o Foucault, o Derrida e toda essa galera, né? Veja, o Habermas, ele é um cara genial, mas ele não é o dono da cocada preta, como poderia se dizer. Então, ele se dá conta, por exemplo, o discurso e a interlocução com autores pós-coloniais ou decoloniais. Então, que tratam dessa questão do imperialismo, do colonialismo e tal. O Habermas,
autores como eu citei, Baba, né, o Said, né, Fanon, toda essa galera, o próprio Henrique Dussel e tal, e ele não tem uma interlocução muito grande, ele não fala da América Latina, ele mesmo se dá conta, não fala da Ásia, de alguns países, ele trata do centro do mundo, né, a periferia, e por que isso, né? Na época eu fiquei extremamente assim, talvez enfurecido, né? Ele não leva em conta a grandeza de autores locais, de autores de outros locais, né? Então, filósofos importantes como Henrique Dussel e Said, Fanon, toda essa galera que eu citei, Baba, né? Todo o pessoal que o discurso e o conhecimento de Habermas é da filosofia eurocêntrica, né? A filosofia europeia. E toda a teoria dele é construído, né? O processo de conhecimento, de aprendizagem, a competência linguística que o sujeito adquire do ponto de vista da evolução cognitiva, do ponto de vista moral, né? Citando Kohlberg, do ponto de vista cognitivo, Piaget, o próprio, né? Todo esse processo ele é resultado do esclarecimento, da Aufklärung, né, do iluminismo. Né? Então, a própria ideia de progresso, né, presente, né, no discurso habermasiano, honetiano, né, desses autores, e que são visões totalmente diferentes de autores como Foucault ou o próprio Adorno, né, da forma como eles tratam, entendeu? Recuperando Nietzsche, né? E, por incrível que pareça, quem recuperou Nietzsche, depois de toda essa crítica que eu disse que o Habermas fez no discurso filosófico da modernidade, através de Foucault, né? Quem recuperou foi o próprio Axel Honneth, né? Fez uma tese de doutorado, né? Onde ele discute e faz a relação e a importância de Foucault, né? E a relação entre Foucault e a teoria crítica, que é o texto A Crítica do Poder. Né? Então, ele fala da Escola de Frankfurt, né? A primeira geração, Adorno, Horkheimer, né? O Foucault e o Habermas. Né? Então, ele fez uma tese sobre Foucault e depois aumentou lá, quando ele escreveu, depois, 2 anos depois, A Crítica do Poder, ele incluiu o Habermas, né, na discussão. E ele faz, inclusive, críticas à própria teoria de Habermas, essa coisa de que em Habermas a ideia de que o sistema, né, coloniza o mundo da vida e que em Habermas o mundo da vida seria a ideia de Habermas seria como que um local que não há a ideia de que a conflitualidade, né, como mostra o próprio Foucault, né, está ali presente, apesar de que o Foucault, né, tem uma visão de conflito e uma visão muito partindo da ideia de estratégia, assim, muito aquela coisa, ele acusa de funcionalismo, né, a própria teoria crítica e tal, e que o Habermas é que vai trazer essa contribuição do papel da intersubjetividade, mas que o próprio Habermas, ao colocar que o mundo da vida, colocar sistema em mundo da vida e dividir que a questão da patologia é uma questão de colonização do sistema, do mundo da vida pelo sistema, né? Ele não se dá conta de que os próprios conflitos, as próprias patologias e a própria ideia de emancipação, ela também, né, estaria presente no mundo da vida, nas relações comunicativas, que também são relações de conflito, né, e também muitas vezes patológicas para o próprio indivíduo. E o Axel Honneth, ele vai desenvolver isso muito bem. É um autor que também mostra a importância muito grande da psicanálise, né, dentro da teoria crítica, né, e aí ele vai retomar, ele também trabalha com Freud, mas vai retomar principalmente o Winnicott, né, que é dentro da teoria dele, né, e tem toda uma leitura um pouquinho diferente pelo fato de trabalhar com Hegel, né, e a questão da intersubjetividade, né, e acaba relegando, escanteando um pouco o próprio Freud em alguns aspectos, né? Mas assim são autores muito importantes, né? E veja, em relação a essa crítica do Habermas, eu ainda mantenho algumas das críticas, né? Eu acho que ele precisaria descer dessa postura
eurocêntrica, essa postura de que o iluminismo, a Aufklärung, né, o discurso filosófico da modernidade, é ainda um discurso, né, moderno, né, que ele diz, todos esses autores que dizem ser pós-moderno, mas, na verdade, ainda vivemos, ainda esse discurso ainda é moderno, né? Ainda a pós-modernidade é um projeto inacabado, né? Esses autores fazem uma crítica à própria ideia de racionalidade, mas aí ele vai contrapor a ideia de ação comunicativa, né? Aquela visão de uma ação, de uma razão deletéria, no sentido que vem lá desde Nietzsche, passando por Foucault, e que toda a escola de Frankfurt faz, né? Colocando a razão instrumental, ou essa razão técnica, tecnocrática, tecnológica, né? Como o próprio Marcuse coloca, né? Como algo extremamente deletério, né? E algo que, no dizer de Erich Fromm, né? Causa uma verdadeira patologia da normalidade, né? Os indivíduos vivem achando que tudo, e o próprio Marcuse faz também essa crítica, de outra forma, né? Os indivíduos são incapazes de reagir ao sistema, né? Porque o próprio capitalismo e os indivíduos vivem como se fossem anestesiados e dominados, né? Por esse poder opressor do capitalismo, né? Pelo poder que tem, né? Esse desenvolvimento tecnológico, científico, e aí tem toda aquela discussão da indústria cultural, né, que os autores da Escola de Frankfurt fizeram, né, o papel dos meios de comunicação, né, para dominar os indivíduos nesse sentido e fazer com que esses indivíduos pensassem como a figura dos líderes. E veja que, voltando, eu lembrei um pouquinho das aulas aqui que eu tenho ministrado no mestrado, né, a gente faz todas umas discussões, alguns colegas de fora que não trabalham com a teoria crítica, dizem, pô, esse cara é professor de filosofia, por que é que ele passa aulas e aulas discutindo Freud, né? Por que que ele está falando aí de Totem Tabu, de textos de Freud que fala da questão da psicologia do eu e da questão das massas, né? Por que que ele está falando aí da questão dos indivíduos, né, que se identificam com a questão do líder, como Freud coloca, da questão do narcisismo de pequenas diferenças, como ele coloca ao discutir a questão do nazismo e tal, e tal. Assim, então, só para mostrar, né, a atualidade, né, e a importância da própria teoria crítica como um todo dentro da academia, né, porque se os teóricos da primeira geração trabalharam com Nietzsche, né, e com Freud, e com Hegel, né, com vários desses autores, né, e o próprio Marx, né, e aí nós temos atualmente o pessoal, né, trabalhando, principalmente depois da recuperação do Axel Honneth, alguns autores trabalhando muito com Foucault, né, talvez não mais com Marx, tanto quanto tinha essa ênfase nos filósofos da primeira geração, e o próprio Habermas, que numa entrevista se colocava como o último marxista, né, dentro da teoria crítica, né? Mas assim, não é por aí também, né? Tem muita gente que trabalha com Marx, assim, mas ele se colocava de uma forma talvez, não sei se debochada, né? Porque tem muita gente trabalhando com Foucault, né? Assim, essa recuperação. Mas porque Foucault é muito importante, né? E o discurso, e se você for fazer uma leitura, por exemplo, e a importância de uma autora, por exemplo, como Judith Butler, né, que chama a atenção para a gente sobre questões que, por exemplo, não sei se ela mesma se dá conta, mas eu que estudei Hegel há muitos anos, o próprio conceito de Sittlichkeit, de eticidade que o Axel Honneth recupera, é problemático quando você lê Judith Butler e quando você lê Foucault, né? Principalmente Foucault fala dessa questão da normalidade e o que é normal, o que é anormal e tal, né? Ele tem até um texto chamado Os Anormais, e que Judith Butler fala de heteronormatividade, né? Porque você tem, na nossa época, uma série de problemas que também são problemas jurídicos, passa por aí, né? São problemas de direitos humanos, né? Você reconhecer, por exemplo, os direitos de homossexuais, né, de indivíduos que são discriminados. Eu costumo citar o caso de um colega de seminário
que a família, quando soube que era homossexual, né, um loirinho lá em Carpina, que até foi morar com uma amiga minha, a gente chama ela de Glorinha, que foi quem acolheu, a família expulsou, assim, em pleno século, né, 20, 21, expulsou de casa e o menino depois morreu de AIDS depois de muito tempo, mas ele antes disso, ele construiu todo um patrimônio, foi morar com essa colega, né, e o que é que ocorre, né? Quando a família que expulsou soube, né, que ele deixou tudo para essa colega que o acolheu e inclusive quando ele teve AIDS e chegou a falecer, muito jovem ainda, né? E ele deixa tudo para ela, a família, era filho, era irmão, né? Cai tudo em cima, feito uns abutres, para contestar, né, o direito de herança, porque eram parentes de sangue, né? E ele tinha deixado tudo para ela, que não era ninguém, né? Nem um parente sequer, né? Mas que o acolheu, né? E que foi a grande amiga, né? Assim. Então, você tem uma série de problemas que são filosóficos, mas também são jurídicos. E uma discussão que precisaria passar é essa questão da normatividade. Por que passaria por uma questão do conceito de eticidade de Sittlichkeit, que seriam as instituições, a ética, a moralidade, a eticidade que a gente vive? Porque tem muitas normas, tem muitas instituições, né, que elas introjetam na gente uma forma de pensar que a gente acha que é o normal, que é o certo e que não questiona, mas que essas instituições elas são opressivas, né? Porque, por exemplo, o heterossexual, ele convive com a sua companheira ou com seu companheiro e depois, na hora da morte, ele não tem direito a herdar, né? O que era de direito seu. Isso passou por uma série de reflexões no país e ainda se passa, né? Assim, então, você tem, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, que acaba remendando uma coisa aqui, outra ali, mas que constitucionalmente, né, não é por aí assim, né? Mas assim que é uma pena, né? Porque toda essa questão. Então você veja, por exemplo, as questões, o que é considerado, né, imoral, errado, né, ilegal, né? Muitas vezes é só uma questão ou anormal, né? Como dizia Foucault, né? É só uma questão de que é a norma, né, do hétero, né, do par dominante, que historicamente a gente aplaude Romeu e Julieta, né? Pô, que lindo, né? O filme, que coisa mais linda. Mas eu vi muitas vezes, quando eu fazia direito, eu fui para aqui em Alagoas, que também, como o restante do Brasil, né, e outros lugares, você tem gente homofóbica, né? Assim, dentro da polícia também, a gente vê. Eu fui uma parada uma vez com minha esposa, minha filha, e eu vi um policial passando que ele passou com. Ele parece que queria matar a turma que estava na parada e ele estava ali para fazer a segurança da galera mandado pelos seus superiores, né? Então, mas veja, em relação a essa questão, estou citando um caso, né? Mas, por exemplo, o caso, a gente aplaude Romeu e Julieta, mas quando, por exemplo, um casal homoafetivo estava abraçado, não chegou nem a beijar num restaurante, a galera disse, que falta de respeito na frente da minha família, da minha filha, entendeu? Então, Francisco, culturalmente... desculpa, mas que legal você ir com a sua esposa e seu filho na parada. Achei isso muito Foi legal, aqui em cara. Maceió. Não, mas Nós muito, temos... muito nós, legal. eu fui várias vezes assim aqui na Orla, é um lugar muito bonito, e o presidente da associação gay aqui de Maceió, Marcelo, né? Marcelo Nascimento, que trabalha aqui, faz um papel muito importante aqui, é envolvido com movimentos, e atualmente ele trabalha muito com um outro deputado, né? Assim, tem um papel muito importante aqui no Estado, né? Ele foi o presidente aqui da associação, né? E teve um papel muito importante aqui de esclarecimento, né? Diferentemente de um bispo, que ele também foi seminarista, que foi superior dele lá dentro e foi participar uma vez de uma banca
e quando soube que era ele que estava sendo presidente da Associação Gay, o cara se recusou a participar da banca, um bispo italiano, né? Que foi bispo aqui, que foi superior dele no seminário. Assim, tem Francisco, coisas assim de homofobia terríveis, né? Assim, é, eu, até hoje, eu pleno século entrevistei XXI. eu entrevistei um líder de uma igreja inclusiva. Depois isso já tem um bom tempo, ano passado. Um arquiteto líder de uma igreja inclusiva protestante. Depois eu mando para você o link para você assistir. Francisco, eu costumo falar para o pessoal que eu vou entrevistando que se dependesse de mim, a gente entrava à noite adentro, madrugada adentro, batendo papo. Mas eu tenho que me limitar a algumas questões de tempo. E eu queria que você concluísse falando, depois das tuas pesquisas de pós-doutoramento, enquanto professor de mestrado da Universidade Federal de Alagoas, né, do Alagoas, se tem ainda alguma relação com as tuas pesquisas anteriores, do trabalho que você vem desenvolvendo. Ah, ótimo. Veja, no mestrado, como eu te disse, trabalhei com a filosofia do direito de Hegel, né, mas também li vários anos Hegel, com vários hegelianos, né, assim. Depois, um doutorado com a obra de Habermas e a interlocução que ele faz com vários autores, porque é extremamente inteligente e nada escapa, né, de Habermas na área de ciências humanas, de vários autores, ele lê quase tudo, né? E no pós-doutorado, eu passei um tempo no Canadá, né, durante o pós-doutorado, e aí me chamou muita atenção o Zizek, né, que o pessoal fala Zizek, né, a pronúncia Zizek. Aí ele esteve lá, assisti lá num auditório, lá um discurso dele com o Peterson, que é um cara de extrema-direita no Canadá, né, que tem todo um problema com essa questão dos movimentos feministas, os gays, né, as minorias, e foi muito, né, chamou muita atenção aquilo, né, no auditório, o pessoal pagar no último momento, né, o ingresso começou bem barato e no último momento era $1.200, 1.300 e ninguém mais podia entrar, né? Já estava fechado, né? Então, mas assim, o auditório lotado e uma torcida de um lado e outro de outro, eu disse, poxa, essa galera discutindo filosofia, discutindo Marx, né? Porque o Zizek é marxista, é lacaniano, é psicanalista, foi candidato lá no país dele, lá na Europa, a presidente, numa época, mas é um cara que dá aula nos Estados Unidos, né? Também na Universidade de Colômbia e no Canadá ele é convidado também, e na Europa é um cara extremamente conhecido mundialmente, e eles discutindo, a discussão foi em torno de Marx, né? Do Manifesto Comunista, num país altamente capitalista, né, de primeiro mundo, né, e eu ali no centro vendo aquelas duas galeras, né, uns de esquerda e outros de direita, né, bem educados, é claro, mas tinha momentos, né, que a galera vibrava, né, e tal, e tudo aquilo me chamou a atenção, além das discussões e das leituras de Axel Honneth, né, que eu comecei a fazer, e aí toda essa galera também, Judith Butler, né, que eu acabei, toda essa galera da Universidade de Colômbia, Nancy Fraser, né, todo esse pessoal que trabalha atualmente com a teoria crítica, que são filósofos, né? Eu citei a M. Ellen, né, na Universidade de Pensilvânia, a Nancy Fraser, né, em Colômbia, a Butler, né? Toda uma série. Tem o Bernard Haku, que trabalha também, foi advogado e trabalhou com direitos humanos lá em Nova York, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, sempre defendeu e trabalhou, foi um ferrenho crítico de Trump, né? Fez uma obra agora, publicou agora uma obra extremamente importante para a teoria crítica, né? Ele veja, não foi propriamente da filosofia, foi do direito, mas é um cara extremamente, um filósofo, considero, e trabalha, um grande conhecedor de Foucault, desses filósofos, amigo pessoal do Axel Honneth, né? Dessa galera, desses grandes filósofos, e discute com eles. Tudo aquilo me chamou muita atenção, né? As discussões deles, principalmente na Universidade de Colômbia, né? E toda essa discussão. E é gostoso, né? Você vê a turma falando assim em inglês. Foi a última língua que eu vim a estudar, já bem maduro, né? Porque eu
tive essa influência dessa galera que estudou teologia da libertação, né? Eu fui seminarista e turma do ITER, né, em Recife, todos foram meus professores, né, no Instituto lá de Filosofia, que eu estudei na universidade, depois na Universidade Católica, e, né, eu atualmente me direcionei, né, estou me direcionando totalmente para essas discussões, né? A psicanálise ela é um instrumento muito importante para entender os indivíduos, né, e as patologias do indivíduo dentro de um tipo de sociedade que também é patológica, né, porque o capitalismo, né, ele considera e bate palma, o herói é o cara que consegue se apropriar das riquezas que ele não usufrui, né? Esse é o herói que todo mundo bate palma, enquanto milhões e bilhões de pessoas passam fome, né? Então, nós temos, por um lado, problemas sociais que precisa a filosofia social e política nessa interlocução com a sociologia, a filosofia política, e eu citei que eu gosto muito de geopolítica, né, dessas relações internacionais, essas coisas, mas também, por outro lado, o âmbito individual, que chamou muita atenção, né, quando eu fiz todo o semestre passado uma releitura dos autores da primeira geração, leitores de Freud, da psicanálise da primeira geração, como é que eles, a pergunta deles o questionamento era por que, né, que diferentemente, ele sendo marxista, diferentemente do que Marx pensava que o proletariado ia fazer toda uma revolução, né, e ia ser o sujeito da emancipação humana, por que esse proletariado, né, os trabalhadores na Alemanha, fizeram foi se identificar com o nazismo, né, e bater palmas para o grande líder, né, e se identificar com ele, que foi Hitler, né? Então, por que o indivíduo, né, ele se aliena a tal ponto que ele luta contra seus próprios interesses? Que tipo de patologia é esse? E foi Freud, né, justamente que alguns consideravam um pequeno burguês, né? Foi justamente a contribuição de Freud, dessa ciência dele, que ofereceu tanta contribuição, né, para entender o indivíduo, as patologias individuais e também coletivas, né, para essa primeira geração da teoria crítica, os filósofos da escola de Frankfurt, né, que eu citei aqui, o Horkheim, Adorno, Marcuse, o próprio Erich Fromm, que acabou, né, que era psicanalista também, que acabou rompendo posteriormente, mas que acabou sendo chamado de revisionista, né, o freudiano e tal. Mas todos eles têm uma contribuição, né, muito importante, e tudo isso precisa ser recuperado. E eu acho que todos os âmbitos da teoria crítica também têm que ser levados em conta e destacados, não é porque a turma está trabalhando muito com Foucault atualmente, com Lacan, o próprio Foucault foi crítico também de Lacan, além de Habermas, né? Mas é importante, né, que se recupere, né, a importância desses autores para a gente pensar a nossa realidade atual, né, e ver a contribuição da filosofia também de um ponto de vista interdisciplinar, porque eu tenho colegas que eu respeito muito na academia, mas eu tinha um colega que era um dos meus melhores amigos, e ele fez mestrado em Nietzsche, e é um grande estudioso de Heidegger. E ele tirava muita onda, a gente começava a beber e tomar cerveja, e ele dizia, isso aí que tu estuda, filosofia, ética, política, isso não é filosofia, não. Filosofia é Heidegger, ela é metafísica pura, ontologia, não sei o quê. Tem esses rançozinhos, né, dentro da academia, né, que eu acho que é briga de família, como dizia Habermas, né, em relação ao John Rawls, Francisco, né? você está falando aí desses pequenos ranços. Eu quase não encontrei um pesquisador da filosofia contemporânea que tenha lido e estudado a filosofia medieval produzida dentro dos mosteiros. E o meu canal, Pois é. eu entrevisto todo mundo, todo mundo. Independentemente da forma de pensar ou da pesquisa feita, eu só quero ouvir da voz. Cara, infelizmente a gente está chegando ao final, infelizmente mesmo. Eu queria te agradecer e já deixar um convite. Você pode escolher um desses assuntos que tanto fazem brilhar o teu olho, que você tenha escrito algum artigo ou que você queira conversar, aí você me chama no WhatsApp, a gente agenda uma outra Ótimo. conversa, tá bom? É muito bom, viu, ter o seu contato, eu acabei de conhecê-lo, né, e eu fico extremamente feliz, assim, grato,
né, pela sua contribuição em relação à academia e essa interlocução, né, que você está fazendo entre academia e sociedade, né? Isso é extremamente importante, né? Além do fato de que você é uma pessoa extremamente, assim, eu percebi, acessível, de uma simpatia extrema, né? E uma pessoa muito séria, assim, com esse esse objetivo, né, de levar o conhecimento e fazer essa relação, essa inter-relação, né, entre sociedade e academia, né, em termos de conhecimento. Isso é muito importante, digno de aplauso, né, conte comigo, né, para qualquer coisa, né, e estamos aí às ordens, viu? E Legal. parabéns, Olha, né, pelo canal. eu quero encerrar, assim, deixando aqui, repetindo, o encantamento que você me causou quando você falou desse evento no Canadá, rapaz. Que legal isso, né? A direita e a Muito esquerda legal. parecia um respeitoso campo de futebol, ouvindo e discutindo sobre filosofia, sobre Nossa, foi muito propostas interessante. da sociedade. Me chamou muita atenção aquilo ali naquele momento, né? Só faltou o churrasquinho, só faltou churrasquinho de gato e cerveja do lado de fora. Não, esse debate entre o Peterson e o Zizek não foi dentro da Universidade de Toronto, foi no principal centro de convenção de Toronto, no principal auditório, no centro da cidade. Vibrava que do lado de fora, né, o pessoal passava e não entendia o que era aquilo, né? Deve ser um espetáculo, mas que espetáculo, né, para causar tanto impacto, tanta vibração, né? Agora, o interessante é que no outro dia, assim que concluiu o debate, estava na internet, né? No YouTube. Ainda está, se alguém quiser assistir, dá para assistir? Ah, dá para ver. Manda o link para mim que eu vou colocar na descrição e na legenda aqui. Okay. Depois você manda pelo WhatsApp. Tá ok, tá certo. Ó, um abração, a gente volta a se falar, abração. Tá bom? Muito obrigado. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.